Maria, a mãe de Jesus, é uma personagem controversa. E por que eu estou dizendo isso? Porque é objeto de debate, que gera polêmica e também discussão. Uns falam de um jeito, outros falam de outro jeito. Então ela é controversa. O que a Bíblia não diz sobre Maria? Que ela era imaculada. Entre os textos que poderíamos considerar, está Lucas, capítulo 1, versículo 47, quando ela diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E nós sabemos que só precisa de um Salvador aquele que peca. O necessitado precisa de um Salvador. Aquele que encontra em Deus, e somente nele, a salvação para a sua alma. Então ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se considerarmos também Romanos capítulo 13, versículo 23, que nos diz: porque todos pecaram, carecem da face, da glória, da comunhão com Deus. Todos, inclusive Maria. O que a Bíblia também não diz sobre Maria? Que ela deve ser venerada, que deve se prestar culto a ela. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10, nos diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Isso exclui Maria. Quem devemos adorar? Deus. Quem devemos cultuar? Somente a Deus. O que a Bíblia também não diz sobre Maria? Que ela permaneceu virgem. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, ao virem Jesus, perguntaram: não é este o carpinteiro? O filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Ou seja, ela não permaneceu virgem. Após o nascimento de Jesus Cristo, ela teve um relacionamento íntimo com o marido dela, como qualquer casal. E ela concebeu. Ela teve filhos e filhas. A Bíblia também não diz que ela intercede por nós. Não. A Bíblia não diz isso. Aliás, a Bíblia afirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo, homem. A Bíblia também não fala sobre a sua assunção, ou seja, de que ela foi assunta aos céus, de que ela foi levada aos céus. Este ensino teve início no século VI, ou sexto. Em 1950, se tornou dogma da Igreja Católica. Há dias atrás, Papa Leão XIV declarou que Maria não é corredentora de Jesus Cristo. Ou seja, que ela não participa com Jesus na obra de salvação. E nisto, ele está certo. Pois não há redenção fora da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Redentor. E além de ser o Redentor, ele é o próprio sacrifício. O Papa fez isto para dar uma voz oficial do Vaticano. Há uma discussão de séculos no meio católico. Por exemplo, o Papa João Paulo II usou o termo corredentora em várias ocasiões, como por exemplo, em 1988. E já na Idade Média, os franciscanos e os dominicanos,
eles falavam coisas diferentes, um achando algo, que ela era corredentora, outros achando diferente. Então, para isso mostrar para nós que essa discussão, se ela é corredentora ou não, é antiga. Então, foi um avanço, sim, o que o Papa disse. A declaração de que Maria não participa da obra redentora com Jesus está correta. Contudo, ele não reconheceu em sua totalidade o que precisaria ser reconhecido sobre Maria. O próprio documento que foi expedido e lido traz uma citação assim e que foi apresentada ao jornalista. Diz assim: não se trata, entre aspas, não se trata de corrigir a piedade do povo fiel de Deus, que encontra em Maria refúgio, fortaleza, ternura e esperança. De parte da citação. O Papa não declarou o término do culto a Maria. Que fique claro isso. Não é para batermos palmas achando que toda a heresia católica está resolvida. Porque não está. Mas foi um passo. Que fique claro que os católicos não são os nossos irmãos na fé. Não são. A fé dos católicos não é a mesma que a nossa. A nossa declaração de fé é baseada somente na Bíblia e não em tradição e ordenação de líderes, como pastores, padres, cônegos, bispos e também o Papa.